8h07. Hoje, dia 26 de abril de 2025, nós comemoramos uma data muito especial aqui para a Rádio FEMA e toda a instituição FEMA. Hoje a Rádio FEMA está comemorando 22 anos. 22 anos. Pensa bem, gente, como passa esse tempo, né? E nós vamos falar um pouco, pontuar algumas histórias, assim. Eu convidei várias pessoas e algumas vão dar depoimentos, esses dois estão aqui. E eu convidei o Otávio, e para nós é o Zé Marconcini, né? Sim. E para contar um pouco as histórias lá do início da rádio, porque na verdade são as duas pessoas que que construíram o formato, a cara da rádio, aquilo que se propunha na época como uma rádio educativa e com certeza não ser mais do mesmo, né? Essa era uma proposta muito forte nossa na época, né? Então foi uma luta, né? Uma luta construir uma proposta dessa. Nós vamos ter também alguns depoimentos depois, pelo menos 3, de pessoas assim que a gente sabe que tem um convívio muito próximo, ou como ouvinte, ou como fizeram alguma parte e tem reconhecimento pela rádio. E claro, a gente poderia convidar tantas outras pessoas, né? Era para estar aqui também o professor Justino, mas ele nesse momento está cuidando um pouco da saúde dele. Disse assim: Alcindo, o que está feito, está feito. Agora vocês se viram. Mas ele manda um abraço para todos os ouvintes. Porque o Justino na época foi a pessoa que, junto com outros, claro, aqui tudo sempre é uma equipe, né? Mas ele capitaneou a ideia de que a FEMA precisava, enquanto instituição de ensino, né, ter uma emissora, né, para poder expandir mais ainda a atuação dela dentro daquela vocação específica da FEMA, que é a educação. O nosso forte aqui é a educação. E hoje, em tempos modernos, uma emissora não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho, né? Então, tá aí, ó, estamos aqui hoje comemorando 22 anos, né? Eu gostaria, antes de apresentar os meus dois convidados aqui, de lembrar um pensamento, uma frase. Eu comentava com o Zé ontem à noite, né? Como é importante a gente revisitar as origens, né? E no nosso caso aqui, as origens do rádio educativo no Brasil. Eu acho que isso é importante. Ela nasceu com uma figura assim que é muito citada, inclusive tem uma fundação no Brasil, né, que é a Fundação Roquete Pinto, né? Esse é o pai da rádio educativa, do rádio educativo no Brasil. Lá em 1923 fundou uma sociedade, né? E o Roquete dizia o seguinte, ó: o rádio é uma escola dos que não têm escola. É o jornal dos que não sabem ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador das nossas esperanças, o consolador dos enfermos, o guia dos sons, desde que realizem com um espírito altruísta e elevado. Olha o que esse homem falava, né? Pensava. Agora a gente pergunta, quem foi o Roquete Pinto? Onde ele criou? Por que ele criou? Engraçado, ele era, claro, um educador, né? Um pesquisador, um professor de física, e criou essa rádio dentro de um laboratório de física da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. No dia 20 de abril de 1923, ele colocou no ar ela, né? E a partir dessa emissora, eles davam aulas, valorizavam todas as manifestações culturais sonoras da época,
é algo assim que foi uma revolução no rádio brasileiro voltado para a educação, né? Ele é considerado pelos historiadores a primeira manifestação no Brasil do uso da tecnologia sendo utilizada como meio de levar a educação para muitos, né? Rompendo os muros da escola formal. É interessante isso, né? Que a escola formal, ela não chegava para todos, não era universalizada. E o rádio conseguia essa façanha, levar conhecimento, levar diversão também, claro, dar voz às manifestações sonoras culturais, que até o sambinha de raiz, né? Os bons ainda, né? Bom dia, Otávio. Como é que tá esse guri? Deixa eu mostrar vocês aqui, né? Bom dia, Alcindo. Bom dia aos ouvintes da FEMA FM. Pode falar mais. Estamos bem. Otávio sempre é econômico, né? Nas palavras dele. Muito bem e muito alegres com o convite de participar dessa comemoração tão especial para a FEMA, para a Rádio FEMA e para nós, né? É uma honra poder trazer um pouco dessas histórias aí, junto com o José. Nós estivemos aqui na rádio, lá no começo da rádio, né? Era lá no prédio, lá no edifício panorâmico, né? Então, com certeza vai ser uma manhã de muitas histórias legais aí para compartilhar. Que bacana. Zé, mas tu não fica velho, homem, Bom dia, sempre aquele gurizão. Bom dia aos ouvintes da FEMA também, né? Da comunidade em geral, porque, como disse o Otávio, a gente está desde o início, né? Sim. Nós passamos aqui pela FEMA. Eu vim no início mesmo. O Márcio Klein e eu, nós estávamos no prédio lá colando as espumas dos estúdios, né? Sim. Pra ter uma ideia. E aí que começou aqueles diálogos, né? A Carmen Brown passava por lá. A Carmen também, O Carlos Nazi, né? Muito formado em letras, né? Muito intelectualizado também. E aí começou a surgir essa ideia de... A grande questão para mim, né? Falando por mim, foi... Tá, mas o que é uma rádio educativa, né? Porque identificaram no José que conhecia muita música, né? Sim. Mas só até aí, né? E aí fui ver o que era uma rádio educativa. E aí sim, caí no Rio de Janeiro, né? Em Recife também, entramos em contato pela vez para ver o que era uma rádio educativa. Mas vai ser sim uma manhã encantadora. Aí depois, né, veio o Otávio, logo em seguida veio o Otávio. Tudo ali meio... Aí formamos uma dupla, né? O Otávio e eu na programação ali. Foi pra mim, assim, eu digo que foi um privilégio, né? Ter passado pela FEMA. Tenho eterna gratidão por isso. Que bacana. Inclusive o dia de hoje. Obrigado pelo convite. E bacana também o lugar e a estrutura que a FEMA criou na época, né? Lá era a sala 1204, acho que era, né? Não era isso? Era um 11º. 11º andar ali do edifício panorâmico. E quem estava na locução tinha uma visão bonita da cidade, por um lado e também pelo outro. Eu lembro que a Ronise e a Solange sempre frisavam isso, né? Isso. Da visão que tinha. Panorâmica. E isso tornava também um ambiente agradável para se trabalhar, para se criar, produzir, né? Mas conta um pouquinho como é que foi esse comecinho aí. Porque no dia 26... ela foi um sábado. Foi. Ela entrou em caráter definitivo. Mas eu lembro que dias anteriores, acho que foi, se não me engano, numa quinta-feira, se não me engano, lá na Capela do Dom Bosco, foi feito o lançamento. Olha, eu tô arrepiado aqui, cara. Sim. E nós todos, professores, estudantes, estávamos lá, vieram autoridades até de Porto Alegre, pessoas assim, cara, eu me arrepio até hoje de ter visto aquilo lá, né? E ter participado dessa história. Eu também entrei em 2003 na FEMA. Eu passei por todos os processos da FEMA. Eu entrei como então ajudante do Márcio ali para colar as espumas e eu entendi um pouco de mesa, né? Para a parte técnica. Aí começamos a montar ali e depois eu era operador no dia da inauguração, né? Era operador de áudio. De áudio, Sim, foi bem emocionante. E até nos meus programas tu fazia... Sim, eu fiz mesa com o professor Alcindo, fiz pro Edson Flores de Campos, pra Alma Canteira, pra Ronise, ensinei a Solange. Era muito divertido, muito. Mas foram sim dias marcantes, né?
que é para toda a comunidade, inclusive para a FEMA, para as outras instituições aqui também. Eu lembro que CETREM, Unijuí, né? A Unijuí já tinha, né? A deles também. Tinha lá em Juí, né? Mas aqui, né? Em FAOR, eu lembro que sempre teve uma proximidade muito grande, né? Mas mais até hoje, viu? Mais adiante hoje. Eu gostaria de comentar depois, que a gente fez um trabalho com o Otávio e a Manuela, que eu jamais vou esquecer, né? Que foi divulgar a Rádio FEMA nas escolas aqui da região. Isso aí foi os cursos técnicos, lembra, Otávio? Os cursos técnicos e a FEMA, né, como instituição, e a rádio. Aquilo foi maravilhoso. Então foram uns dias assim que, para mim, inesquecíveis. Aliás, lá naquele começo também, no mesmo período, houve um boom aqui na cidade, toda a grande região, de rádios comunitárias, né? Sem outorga, a maioria, né? Algumas confusão com Polícia Federal também, né? Ensacando todo o equipamento e já era uma peleia, né? Nós éramos confundidos. Nós éramos muito confundidos, né? Porque a dificuldade nosso alcance, da comunidade entender a distinção, o que é uma rádio comercial, sim, o que é uma rádio educativa e o que é uma rádio comunitária, né? E nós chegamos a mapear, tinha 14, né? Tinha muito. E aí que doía, assim, porque nós, na época, a gente tinha um cuidado imenso, assim, era visceral, era aquele caso, assim, de se sua vida dependesse disso, né, você faria, nós fazíamos isso. Eu tenho certeza, falo pelo Otávio, ele vai falar isso também, que a gente cuidava tudo que ia pro ar. Uma vírgula, uma letra, uma música, uma melodia. Tudo produzido mesmo, sem contar pesquisado. O que era propagado pelos microfones, né? Então, era uma coisa assim com muito... E daí vinham as comunitárias, não todos merecendo ninguém. Tinha os profissionais no meio de comunicação hoje que começaram as comunitárias. E até, de certa forma, era para acontecer isso naquele momento. E que bom que teve isso, porque foi uma acomodação ali, foram se ajustando, né? Mas era terrível, porque tinha coisas assim, aberrações, né? E hoje isso é quase normal, isso me espanta muito, né? Porque hoje pode fazer o que quiser, a hora que quiser, onde quiser, né? Hoje não é mais assim, não existe mais um cuidado, como a gente tinha na época, e eu acredito que tenha na FEMA hoje ainda um cuidado de o que vai ser falado e o que vai ser exposto, né? Sim. Hoje a gente tem que se cuidar, tem que se privar de não ser atingido por isso, né? É verdade, Inverteram-se alguns valores, né? Essa era a nossa grande ética. Eu falo nós porque eu entrei logo em seguida, né? Mas, na verdade, a gente conversava muito, vou contar como é que o professor Alcindo foi encontrado, né? Foi descoberto esse talento aí. Porque, no fundo, todos nós tínhamos uma amizade, né? Na época eu estava fazendo administração e daí conversava com todo mundo, né? Eu converso bastante. E aí, eu não lembro qual professor na época lá. Era lá no Dom Bosco ainda, né? Era no Dom Bosco, no ensino superior. E aí tive aula com o professor Alcindo, né? Esse louco, eu pensei, mas que é isso? E falava de mundo e de vida e educação e não sei o que, informação e não sabia nem a diferença de uma coisa e outra. E aí logo percebi que era um grande intelectual, um estudioso, né? Principalmente da filosofia, né? De mundo e política e religião. E aí eu comentei com a Carmen. A Carmen Brown. Digo, Carmen, tem um professor lá na FEMA que ele é muito inteligente, ele é conhecedor de várias áreas, né? E digo, ele já trabalhava no Cairu, né? Sim. Digo, ele tem uma experiência de rádio no Cairu. Trabalhei 28 anos lá. E aí, a Carmen depois foi minha colega lá. E aí cooptamos o professor Alcindo para a FEMA. Maravilhoso. E daí, Otávio? Tem muita história dessa época, né? Tem muita história. Eu lembro que quando a rádio estava começando a sua operação, eu não fazia parte da equipe, né? Eu tinha já o meu próprio negócio, digamos assim. Mas sempre tive uma admiração, uma paixão por rádio, né? E, enfim, cresci ouvindo rádio, tanto aqui, locais, né? Quanto as rádios de Porto Alegre. Sim. E eu era muito novo, tinha 20 anos, eu acho. E aí sempre tive esse sonho distante de talvez um dia integrar uma rádio, até que chegou o convite pelo professor Ilmo, né? O Ilmo, que também, devido ao meu conhecimento musical, ao próprio acervo que eu tinha, né? E ainda tenho, ele convidou para que eu pudesse passar a integrar essa equipe, trazer esse acervo e trazer esse meu conhecimento de música também para contribuir para essa grande colagem de
de pensamentos que é a rádio educativa, né? Então ali que começou a jornada aqui na FEMA. Começamos, eu entrei na rádio como CIE, um estagiário de um turno, né? E começamos a fazer, um trabalho, e daí conheci o José aqui na rádio, e começamos também a ter uma amizade muito, muito forte, e começamos a tocar juntos, fizemos bandas, fizemos duplas, tocamos por tudo que é lugar. Tem até um DVD gravado, temos DVD, né? Enfim, participamos de festivais, ganhamos prêmios, tudo começando aqui na Rádio FEMA. E integrando a rádio, em pouco tempo, aí com as mudanças internas, nós passamos a coordenação da rádio, né? E aí eu passei a ser coordenador da programação, de José a dirigir a rádio. Da rádio e que eu também comecei a trabalhar na assessoria de imprensa da FEMA, que era algo bem concomitante à minha faculdade. E era tudo meio incipiente ainda, né? Era tudo muito, muito inicial, né? Esse período, pelo quanto eu me lembro, foi um período de grandes revoluções dentro da FEMA. Era muita coisa acontecendo. E a própria questão de ter uma rádio, olha o quão visionários foram os caras que quiseram trazer, que implementaram isso e que fizeram acontecer, né? Aí eu acho que nós temos que dar nomes às pessoas, né? A professora Justina foi uma pessoa assim, quantas viagens fez para Brasília, né? Atrás de conquistar essa outorga, né? O professor Ilmo, o próprio Nazi, né? O Saúl também, na época, o Saúl também, claro. Tinha um conselho de programação, não sei se tem ainda, né? Ainda tem. Maravilhoso. Tem que ter. O Carlos Albeia também não estava super envolvido nesse projeto desde aquela época, né? O diretor do Solange, né? Era o cara que mais entendia de informática. Acho que tudo que era tecnológico passava por ele aqui, né? Inclusive essa parte técnica. Então são mentes muito brilhantes que fizeram isso aqui acontecer, né? E uma coisa interessante desse período, né, é o seguinte, uma palavra que descreve esse nosso começo aqui, né, o começo da rádio é paixão. A gente fazia tudo de uma forma amadora, no sentido de amar demais aquilo que a gente estava fazendo. Porque rádio era um sonho na nossa cabeça, né? Era um sonho da FEMA e era um sonho das pessoas que estavam ali. E aí, vamos pegar umas histórias um pouco mais, né, fora da curva. O que acontece? A gente não estava nem aí para a questão trabalhista, se tinha contrato disso, contrato nem daquilo. salário. Cara, a gente queria trabalhar. Paixão pura na Era veia. paixão. Então assim, a gente chegava super mais cedo, saía super mais tarde, não estava nem aí para horário, não queria nem saber de bater ponto, não interessava para nós. A gente queria fazer acontecer. E era sábado de noite, era domingo, e a gente fazia tudo aquilo assim, muito feliz, com muita gratidão por tudo, sabe? Nunca houve da nossa parte qualquer coisa de cobrança, não nos era solicitado isso, mas a gente sentia que precisava fazer tal coisa, então vamos lá domingo de manhã, vamos ajeitar esse negócio aqui. Para nós não tinha horário, não tinha tempo ruim, não tinha. Era claro que todas as equipes têm, né, a sua dedicação. Estou contando aqui a nossa experiência, né? Não que seja diferente de outras pessoas hoje em dia, mas era uma coisa bem peculiar nossa, né? Por exemplo, tinha uma época que o programa que se usava que era o Radiovision, né? Aí imagina software de rádio em 2003, 2004, com aqueles computadores daquela época rodando 24 horas. Isso tá tudo certo para dar errado. Dois Boeing de peso, né? Tudo certo para dar errado. E o que acontecia? Quando não tinha ninguém aqui, esses softwares paravam, o computador desligava, dava pau. E às vezes nós tínhamos esse cuidado, né? Acordar de madrugada e ver se a rádio estava no ar. Eu tinha uma motinho, eu morava na Vila Esperança, olha o que eu fazia. O Otávio também fazia. Daí eu ia de motinho, na chuva, eu lembro até hoje do abrigo aquele da FEMA, aquele agasalho da FEMA, bem coloridão. Amarelo e azul. Eu ia com aquele até lá no quilômetro 3 para colocar a rádio no ar. Eu não lembro quem no outro dia disse, mas quem é que estava ouvindo? A nossa torre era lá, sim. A gente compartilhava. Isso fazia torre, né? 6 meses, acho que alguém estava ouvindo, né, José? Sim. Alguém estava, e para nós isso assim, era vital. Quem é de mas alguém está ouvindo?
E a gente ia até lá, 3 da manhã. madrugada, botava E no olha, ar. não tinha aquele asfalto que tem Não, hoje. era barro, né? Barro. E mesmo aqui dentro do estúdio, os computadores paravam. Sim, Às vezes Travava, você... né? tava saindo... A gente era bem jovem, tá? Hoje eu tenho 40 e lá vai pedrada. Na época eu tinha 20. Então, assim, tudo é fácil, tudo é mais tranquilo, né? E aí tu saía de uma Tudo festa... é aventura, né? saía de uma festa, às vezes, 2 da manhã, e ligava o rádio no carro, e a rádio tava assim... Eu tava naquele saiu do ar. É. Corre pra rádio, a gente tava sempre com a chave. Corre pra rádio, bota no ar. Ou acordava em casa, a rádio no mesmo esquema, né? Fora do ar. Vai pra rádio, bota no ar. E aquela coisa, não tem muita gente ouvindo, mas tem alguém. Eu fiquei anos, eu vinha antes das 6 da manhã pra rádio, né? Eu vinha antes das 6 da manhã e eu saía depois da meia-noite. Da meia-noite, porque era o programa da Simone Brum. Fazia o Love, não sei o que. Isso Das mesmo, 11 à meia-noite. Eu saía da aula e vinha fazer mesa pra eles. Né? O Zé falou da torre que ficava lá fora, né? Lá se compartilhava naquela torre o sinal da Rádio Fema, o sinal da TV Bandeirantes. E tinha uns telefonia também. E as telefonias. Era uma torre alta. Era uma torre da prefeitura. Era da prefeitura, né? Ali no quilômetro 3, né? Nós com 300 watts, né? Sim. Acho que era. Entrava em Santo Augusto bombando. E eu me lembro que uma vez alguém comentou que teve gente lá, ligou para cá, mas que rádio é essa? Porque não era muito comum entrar sinais novos de radiodifusão. E essa rádio educativa, o que é isso? Mas era muito instável pelo próprio equipamento, né? Pegava lá em Santo Augusto e não pegava, às vezes aqui não pegava aqui na Baixada, aqui da Sulina ali, né? Então era dificuldade, a gente... Eu lembro do Mas Paulinho. os trancos e barrancos de todo o começo, né? Hoje já tem tecnologia mais estável, mais avançada, até os softwares. Aqui também de vez em quando dá pau, né? Isso que é um playlist ali, né? Registrado, não é pirata, né? Mas a evolução da rádio é incrível, né? Ao ponto que a Rádio Fema chegou hoje, ela sempre ela surgiu com uma proposta diferenciada, né? E seguiu, ela segue até hoje com vocês, com a turma nova aqui, né? É uma rádio que se destaca em qualquer lugar do estado, que se tivesse uma programação como a Fema tem, é diferenciado, né? Que legal, legal. Depois eu vou querer conversar com vocês um pouco como é que começou a se construir essa concepção da Rádio Fema, né? Quais foram os grandes paradigmas que se elegeram para criar uma rádio que se diferenciasse das demais? Porque eu sei que sempre havia um lema aqui entre nós na época, eu digo nós porque eu entrei logo em seguida, né? Não tem sentido ter uma emissora numa instituição que tem como foco central e a verdadeira paixão pela educação, né? E querer multiplicar mais do mesmo. Então a pergunta era assim, com esta rádio, o que nós queremos agregar à comunidade? E não só Santa Rosense, mas comunidade regional. Hoje nós vamos longe com o nosso sinal, nós vamos longe. Hoje estamos com 1 quilo na antena, né? E vale bufando. Não, tem que evoluir, né? Então, eu acho que essa ideia da programação é sempre interessante, porque é ali que começam os grandes diferenciais, né? Às vezes nem precisa rebuscar muito, mas é a proposta que vai sendo construída e isso a gente vai passando para a comunidade. Vamos para o intervalinho e voltamos em seguidinha. Vamos ouvir nossa querida Rita Lee, uma música que eu gosto muito dessa música, Voando, né? Voar nas ondas da Rádio Fema. E depois Robbie Williams, que nós tocávamos muito lá no começo já, né? Feel, por exemplo. Era uma música que acho que não tinha um dia que não tocava ela. Vamos ao intervalo e voltamos já. 8h45, 8h45, tá aí o nosso grande Seu Jorge, só falando de felicidade. Coisa boa, né? Coisa que a gente mais precisa hoje em dia. E nós aqui, claro, assim, se esbaldando de felicidade,
comemorando os 22 anos da fundação da Rádio FEMA, quando ela foi ao ar pela primeira vez em caráter definitivo. Meu Deus do céu, que arrepio numa hora dessa, um sábado cedinho, né, dizendo estamos entrando em caráter definitivo. Vocês não deu um frio na barriga de vocês? Eu acho que sim, né? Foi meio geral, né? Porque agora é sem volta, né? Sem volta. Eu lembro que no dia lá, imagina, tava para nós, assim, como o Otávio frisou antes, que era tudo muito novo, né? Então, tá ali, diante de autoridades, né? Tava prefeito, né? Como diziam sempre, prefeito, padre, o gerente do banco, né? Sim. Então, não foi fácil, né? Porque tinha autoridades do governo do estado, né? Outras rádios, né? E, enfim, aquilo tava, vamos dizer assim, pesado pra gente conduzir, né? Porque não é fácil, né? Dá uma tinha muita sentadinha mais responsabilidade. pra cá, daí tu aparece na câmera. Aí, ó, aí. Eu sou do tempo que o rádio era Tem só... câmera aí? Eu não sabia. Eu sou do tempo que o rádio era só voz, né? Nos altos dos meus 68 anos. Né? Sim. Mas sim, foi uma grande responsabilidade, né? Porque... E emocionante. Como o Otávio disse antes, né? A gente entrava... Eu vinha antes das 6 da manhã, né? E ia embora à meia-noite, uma hora. Né? E outra, não tinha como ir para casa não tinha como fechar a rádio sem deixar a programação já para o outro dia, né? E a construção dessa programação, e eu ainda sofri muito mais que o Otávio, né? Porque ele já era um menino mais jovem, ele já trabalhava, sempre trabalhou com isso, né? Então ele tinha mais habilidades com isso. E para mim era mais difícil montar essa programação. Quem me ajudou muito com isso foi o Márcio Kleiner, não pode esquecer, né? O Márcio. Ele foi o grande professor lá dentro da rádio, nessa parte técnica. Ele já vinha do rádio. Ele já vinha, né? Ele tinha um programa na Rádio Liderson na época, né? Foi depois. Depois? Antes tinha, acho que em 13 de Maio e até Porto Alegre. Isso mesmo, correto. Ele não veio totalmente amador, assim. Ele era início dele na carreira de rádio, né? Mas ele nos ensinou muito. Márcio, eu devo muito a Márcio. Que bacana. Gurizada, aqui nós podemos nos permitir essa intimidade, gurizada. Nós somos uns piá, né? Eu sou piá há bastante tempo já. Nós estamos aqui no estúdio com a Karine Kucharski. A Karine Kucharski protagonizou algo assim que eu acho que assim foi muito interessante para a história da rádio também, né? Na época em que ela era vereadora, ela fez uma indicação, né? E propôs uma menção honrosa aqui para a rádio, também para o programa Rumo das Coisas, que hoje eu acho que é o programa mais antigo, né? Da rádio, né? E mais interessante, uma menção honrosa pelo serviço que a rádio já prestava, isso nos primeiros 10 anos, né? 10 anos. Esse reconhecimento comunitário, público, acho que para uma emissora é super importante, porque eu acho que tu não presta um reconhecimento para quem está fazendo um mau serviço, né? Karine, bom dia e é uma alegria te receber aqui. Bom dia. Não podia ficar fora dessa comemoração. Muito obrigada. Obrigada, Dalcin. Um bom dia a todos os nossos ouvintes, né, da Rádio FEMA. Bom dia a você, Dalcin, e a gurizada que está aqui. É um prazer muito grande poder estar aqui, né, dividindo esse momento muito importante. 22 anos de Rádio FEMA é um marco, né? E eu sou apaixonada pela rádio, né, pelo sistema de rádio em si. Porque o rádio aproxima as pessoas, né? Ele encurta distâncias. Eu me criei no interior, na campanha, né? E todo mundo sempre escutando o rádio, né? E o rádio ali servia para tudo, para recado, para se alguém ia chegar, alguém que saiu do hospital, alguém que estava hospitalizado, alguém que trazia uma encomenda, alguém que queria vender um porco, uma vaca, enfim. E as pessoas, principalmente as pessoas mais maduras, né? Elas têm o hábito de escutar rádio. Então, eu sempre me utilizei muito da rádio enquanto gestora, enquanto querer trazer um recado ou pedir colaboração das pessoas, né, de certo sentido, alguma campanha, enfim. E a Rádio FEMA, ela tem um diferencial porque ela é uma rádio que trata de cultura, né? Ela aproxima a cultura às pessoas, o conhecimento, a ciência.
E isso é fundamental, né? Hoje, nós vivemos um período, assim, que é tudo muito verniz, né? É tudo muito passageiro, muito fluido. As pessoas, elas não têm conteúdo, não dividem conteúdo, elas não aprofundam nada. É tudo muito superficial e muito rápido. Então, isto acaba ficando vazio, por isso que as pessoas às vezes também estão com tanta depressão, estão com tanto problema, porque não aprofundam, né, o seu eu, né, e o seu entendimento próprio. E eu acho que a Rádio Fema traz essa discussão, essa provocação, até pela tua formação mesmo também, enquanto programa, né, na parte de filosofia, que é de fato mexer com o nosso eu e com a reflexão do mundo, que eu acho que é fundamental, né? Então, para mim, para mim foi um prazer, né, trazer essa menção honrosa enquanto vereadora do município e manter esse reconhecimento. E geralmente a gente está aqui, ou eu, ou meu marido, assim, sempre discutindo de temas mais vinculados à saúde, né? Mas esta profundidade, esse lastro e essa diferença que uma rádio que trabalha com cultura tem. Não tirando mérito de outras rádios, como eu falei aqui, eu sou apaixonada pela rádio, ela presta um serviço... Hoje quem está no aniversário somos nós. Exatamente. Então hoje o reconhecimento é para vocês. Né? E se manter no ar e manter um público fiel, né? E manter o propósito a qual ela foi criada por 22 anos, isso é muito significativo. Num mundo onde tudo é muito descartável, isso é um marco muito importante, né? Então, o meu reconhecimento, os parabéns à Rádio Fema, aos fundadores, à instituição Fema, né, a todos os colaboradores que trabalham com essa comunicação, e a você, Dalcinho. Obrigado. A gente brinca que hoje é o nosso aniversário, mas eu acho que um dos legados que se construiu ao longo desse tempo, assim, também, a FEMA nunca teve problema de relacionamento com outros veículos de comunicação aqui da cidade, né? Bem pelo contrário, né? Todos nós temos uma amizade grande, a gente tem livre acesso a qualquer uma das emissoras aqui. E nos recebem super bem, como nós aqui também. Aqui nós prestamos homenagem ao Madril. Sim. Meu Deus, é uma lenda no rádio. Ao Zilindo, que até cantou aqui. O Sorriso, né? O Sorriso é nosso e é da Mais, né? E essa era da Noroeste. Quer dizer, a gente não tem, assim, problema. Porque eu acho que, assim, ó, como diz o Roquete Pinto ali, assim, tem um outro pensamento também de um outro estudioso sobre rádio educativa, que isso aqui é uma concessão pública e nós temos um dever, prestar serviço, bom serviço, como diz a Karine, à cultura, ao conhecimento, agregar algo bom para a comunidade, em termos de construção da liberdade, da autonomia, fazer circular pensamento, ideias, reflexões sobre os dramas da própria sociedade, também fazer as críticas. Aí eu me lembro muito de uma filósofa que eu cito muito aqui, que citava lá nas aulas também, né? Ana Arendt, ela diz assim, ó, sem polêmica, o pensamento cessa. Aí entra o quê? O reino da opinião. Opinião? O que é opinião? Todo mundo está remoendo o que está posto no senso comum, né? Agora, eu acho que aqui o nosso compromisso, e a Karine destacou bem, é agregar algo mais e não multiplicar o mesmo. Né? Tu queria falar, né, Zé? Não, só lembrando que logo que a Rádio Fema estava no ar, né, o Otávio e eu, a gente tinha um trabalho bem interessante que no dia do cliente, acho que era o dia do amigo, assim, nós saía tocar violão e sax no comércio, que hoje em dia na rádio também, nós somos na Noroeste, e nunca teve nada disso. Sempre foi muito bem aceita. Coisa boa. Assim, eu vejo assim que a FEMA sempre teve, né, uma boa relação com os demais veículos, porque ela não entrou com um caráter de competição, né? Ela preencheu e ainda preenche uma lacuna, né? Que muitas vezes não é atendida pelos propósitos mais comerciais que são necessários para o mercado, né?
Então, muitos do estilo musical que a rádio trouxe e ainda traz, né? São muitas coisas que você não consegue, talvez, manter numa programação de uma rádio regular. Então, isso preenche uma lacuna, né? Na nossa época, a gente tinha programa de música clássica no ar, né? Claro que comercialmente isso não se sustenta, tem que ser realista também. Né? Tinha programa de jazz, programas de blues, né? Então, isso era bem legal. E eu lembro que teve um episódio que me chamou muita atenção lá naquela época, que eu estava ouvindo o programa do Zelindo, na Guaíra, né? E pela primeira vez, assim, no mínimo, até era então, Cadeira de Balanço? era o Recordações. Recordações. Isso lá por 2000 e... Como é importante o programa assim, né? 2007, enfim, não sei, faz tempo, né? Depois tu toca o tema do Jurassic Park aí, porque são os dinossauros da Fema aqui hoje. Mas isso faz muito tempo, né? E eu lembro que eu liguei o rádio para ouvir o Zerino, que eu gostava do programa, e ele começou a falar da Fema no programa dele, da Guaíra, elogiando a Fema. Fala seguidamente. E aquilo assim, pô, eu nunca vi um radialista em uma emissora ficar elogiando a outra emissora. Né? Mas eu acho que aí que está a beleza da coisa, porque nós todos temos algo em comum, que é o compromisso diante do povo. Eu cansei de dizer aqui, ó, quando um jornalista erra, quem apanha é a comunidade. Zé, eu posso ler aqui o que eu disse ontem à noite para ti, que disse, mas pegou pesado. Eu quero complementar depois, Leon. Por favor. Eu estava pesquisando porque cada programa aqui é uma pesquisa também, né? E eu achei muito interessante um pensamento de um estudioso, né? Isso está numa dissertação de mestrado sobre rádio educativa. Achei muito interessante, assim, o concorrente, e pelo amor de Deus, não levem por ofensa isso, porque hoje em dia as palavras estão tão complexas, né? O concorrente mais importante de uma emissora educativa não são as emissoras comerciais, mas o espírito massificado e acrítico da sociedade. É isso que eu queria dizer, professor, assim, ó. Olha que frase, no fundo ela é forte, né? É uma tijolada, né? Porque assim, ó, que nem nós comentamos em off aqui, né? Que é difícil para fazer uma rádio educativa. Né? E que até hoje difícil, eu sei dos esforços da FEMA, porque como o Otávio disse, nós demos nosso sangue, nossa vida aqui, porque realmente a gente se empenhou, né? Fizemos a melhor entrega possível, mas até hoje existe muita dificuldade em se fazer uma rádio educativa. E não só da FEMA. Né? Eu tive o privilégio de estar em Juí também e conheci outras rádios educativas, né? Eu fiz um certo estudo nesse sentido. E é muito difícil, e como o professor citou, não é pelas outras rádios, não é pelos outros meios de comunicação que hoje estão tão difundidos, né? Mas sim pela própria dificuldade de aceitação do público. Né? O público busca essa felicidade, ele quer a felicidade instantânea, que a gente citou antes, quer esse instantâneo sem se preocupar com da onde que vem isso. Qual é que é a intenção, né? Quem jogou a pedrinha para fazer a ondinha no lago? Não é, a gente se preocupa muito com a propagação da onda, né? Os discursos, né? A retórica. Tá, mas de quem era a intenção? E qual era a intenção, né? Quem foi que pagou, patrocinou aquilo? Então, para a FEMA manter hoje, que nem o Otávio disse, na época a gente começava domingo, sábado de manhã sábado de manhã tinha o programa das etnias. Tinha a etnia alemã, tinha a italiana, depois vinha o professor Alcindo, depois vinha, não recordo quem, depois ainda tinha acho que Solange, depois Aí vinha almoço musical, né, que já era música instrumental. Mais instrumental. Aí de tarde eu vinha, acho que era com guitarras, que era só instrumental de guitarra. Isso. Depois já vinha o Valdir Ribeiro com momento gospel. Depois vinha o América Canta, depois vinha o Canta Viola. Tinha domingo de manhã que era só viola. Do Lavarda. Tinha o seu Lavarda com Noite Latina. Noite Latina. A Noite Latina. Então, e no sábado para mim era nobre. Né? Depois tu sabe que o Lavarda ainda tem esse programa na rádio web dele. Sim. Que eu aqui agora não sei dizer. América do Sol, né? Eu acho que é a América do Sol, era o programa, Cara, e era um big de um programa. Então nós no sábado começava de manhã com essa. E aí no sábado depois do Valdir Ribeiro eu vinha com Suspiros Blues, era só blues, depois vinha clássica de nós dois vinha. Aquele programa do. Como é que era? Filho do. Agora esqueci também. Filho do seu Egon? O Joelmir?
Não, o filho do Eu acho que é. Mas era ele que fazia o blues, Jolemar. não? Jolemar. Eu fazia e depois ele fazia. E depois ele fazia. E depois tinha Meu música, Deus. tinha música clássica, meu. E depois tinha jazz à meia-noite. É. E daí entrava até a madrugada música Sim. instrumental. Isso, e eu lembro que daí eu ajudava um pouco na área comercial. Eu lembro que a gente ouvia assim, o que vocês querem com aquelas músicas? Pensa bem, nós empenhados com todo amor e carinho, ele sabe, mas com muito empenho mesmo para ouvir isso, né? De quem poderia ser um apoiador, né? Tido como um patrocinador, alguém que valorizasse isso. Não tinha. Então, e não tem até hoje. Então é muito raro achar alguém, não só que patrocina ou que dê a condição, alguém que Sim. absorva, que consuma alguma coisa, né? Que é um consumidor. Porque qual é que é a intenção de uma emissora educativa? Qual é que é a intenção de um programador da emissora? Qual é que é a intenção do ouvinte da emissora? Aí que a gente vê a dificuldade que existe em manter por 22 anos. O cuidado que a gente tinha para ter nomes dos programas. Né? Para criar um nome, porque ali no nome está a intenção, né? Então, 22 anos de um programa, né, de uma rádio, é realmente para dar os parabéns. Viu? Uma coisa que eu acho que eu aprendi nesses 22 anos aqui de rádio também, que eu completo agora, no dia 4 de outubro, eu sempre digo que meu programa é abençoado. Eu até ganhei um presente de um ouvinte, que eu não sei quem é, tá? Olhei naquele quadro, frente, atrás, tudo, não tem nome dele, não tem contato, não tem nada. Mas eu sei que é uma pessoa boa, que no aniversário do meu programa eu falo muito aqui sobre São Francisco de Assis, porque na verdade é o padroeiro do meu programa também, porque o primeiro programa, Rumo das Coisas, que foi ao ar, foi no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, né? E eu sou um egresso do seminário franciscano também, né? Tempos de adolescente. E ele me deu um quadro grande com a oração de São Francisco. Para mim é uma das orações mais lindas depois do Pai Nosso, né? Mas eu aprendi muito assim que uma rádio educativa nunca será uma rádio de grande massa. Exatamente. Mas eu digo assim, ó, e eu acho que a nossa experiência lá no começo mostrou isso, que o sol de fato nasce para todos e que a gente tem que entender que não necessariamente o público do rádio é sempre o público barulhento. Eu fico impressionado, na feira, ainda agora esses dias, uma senhora me disse, olha, assim, eu sábado, ela me cobrou que eu não fiz o programa num sábado. Disse, mas por quê? Porque sábado, tu sabe, mulher faz revolução em casa. É faxina disso, é roupa, é calçada. Não é só mulher, hein, o síndrome. Isso aqui tá dando uma de pedreiro esses dias, eu até estranhei isso, eu vi um design de pedreiro. Mas ela disse assim, ó, caixa de som na janela e eu funcionando lá fora de casa. Eu escuto o programa. Sim. E é uma mulher que mora num bairro. Sim. Pô, público feminino. E, ouvindo, a gente não pode subestimar. E, aliás, nessa mesma dissertação de mestrado, o cara faz uma pesquisa entre o popular e o erudito na música, nas rádios educativas. Ele diz assim, ó, nós temos que despreconceituar o conceito de popular. Pô, olha os sambas de raiz, coisa mais popular é essa. Mas que coisa mais fantástica que conta a vida real. Isso que a Karina disse antes, né? A vida real. Então a gente não pode subestimar. Entre as classes populares também tem gente que chora ao ouvir Renato Russo. Isso foi uma entrevista que eu fiz para o Cooper Jornal. Os bad boys também choram ao ouvir Renato Russo. Eu lembro que a gente... Nogueira, você lembra do Nogueira? Sim. Ele que me deu essa entrevista. A gente chorava quando éramos chamados no conselho da FEMA, né? Porque, lembra, tá? Professora Solange Massotti, A Solange, Aloysio Solange, um abraço, Solange, viu? E vários professores, a Dagmar, né? Então, assim, realmente professores que com peso, né? Com conteúdo, com história.
E aí eram chamados no conselho porque houve uma transgressão. Né? E daí a preocupação e tal, né? O que fizemos errado. Rigor ético, né? Sim, e aí eu lembro que programas eram gravados, né? Dr. Norton e Dr. Barilli tinham um programa, né? No sábado, não lembro que horário, ou sexta, e aí também eles não tinham conhecimento da operação. Então eu estava lá toda semana para gravar com eles, né? Enriquecedor assim ao extremo, né? Porque falavam de vinho, falavam de postura, de atitude, de caráter, né? De sociedade, né? Sim. Maravilhoso, Dr. Norton, é inesquecível. Então, era gravado aquilo, editado, para outro dia estar prontinho para ir pro ar. Às vezes as pessoas nem percebiam que era um programa editado e gravado, né? É verdade. Com a Ronise Damascene também, né? Quanto conteúdo rico, quanta entrevista maravilhosa. Porque ela tinha os compromissos dela também. Sim, tudo, né? O Vitor Alves também, que passou para nós, né? Com toda essa bagagem dele, né? Que outro dia eu conversei com ele, falou que está quase se aposentando já, né? A gente olha para o outro assim, mas é verdade, o tempo está passando. Mas e nós tivemos uma gurizada aqui também, o Jeff, por exemplo. Jefferson Miniquel. Esse cara trouxe um público jovem para a rádio, assim, que foi fantástico. O Douglas, lembra do Douglas também, e assim vai. Teve. Mas tinha um cuidado imenso na programação para construir isso, não era fácil. Desde a primeira vinheta que vinha, né? A abertura do programa, a vinheta, quem eram os... Pensadinho, né? Isso aí. Vamos fazer um intervalinho? Eu acho que agora tem umas coisinhas boas pra gente aí, uns belisquinhos. Olha. tem festa, tem que comemorar, né? Tem que ter bolo. Karine, brigadão, viu, pela tua participação aqui, teu depoimento. Eu que agradeço. Um abraço, um ótimo sábado, mais uma vez parabéns. Fico observando os comentários, é uma trajetória muito bonita. Difícil, mas bonita. Nós aqui, inclusive, quero mandar um abraço pro Alex, teu esposo, o Alex. Acho que foi o único lugar que ele conseguiu falar isso. Você lembra de um temporal terrível que deu aqui anos atrás na região? Godoy foi profundamente atingido, voou telhado do hospital e tudo. E lá ficou como é que se diz assim? Um estresse pós-traumático. Um estresse pós-traumático muito forte, principalmente entre a população mais idosa. E o Alex, que é um cara que sempre estuda, ele é meio quietinho, mas a cabeça funciona a mil, ele fez um estudo lá e publicou inclusive um artigo, viajou Brasil afora, divulgando esse trabalho dele. E nós fizemos um programa especial aqui, só sobre essa questão. Foi muito bacana. Muito bacana. E eu acho que ali está um pouco a beleza, a gente ter um certo rigor com o conteúdo também, com aquilo que a gente quer compartilhar com a comunidade. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. Rádio Fêmea, o programa Rumo das Coisas, transmitindo um programa especial em comemoração ao 22º aniversário da Rádio Fêmea. Tempus fugit, como se diz no latim, né? O tempo sem corre. Assim, por favor. Quanta história para recordar, né? Mas o bonito é que era, de fato, tudo na cara e na coragem. E eu acho que, assim, esse aprendizado, ele continua até hoje. Aqui todo dia se aprende, né? Mas está aqui o Carlos, que o Carlos também está lá naquelas origens lá, era o cara que mais entendia de informática aqui, sim, né? Eu não sei se não foi tu que de fato introduziu, assim, deu um up grande em toda essa área de informatização da FEMA, né? Foi. Foi, né, Carlos? Foi. Então, tá contigo aí. Bom dia, Alcindo. Que honra estar aqui contigo. Uma das pessoas mais que tem mais experiência aqui na Rádio Fêmea, né? Você e o Miniquel, que iniciaram lá atrás, né? Eu acho que, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com o Otávio e o José Marconcini. Esses dois seres, né? Estava falando nos bastidores, né? Otávio com essa qualidade musical. Otávio aqui na FEMA teve uma experiência, né? Era design, fazia... Design gráfico. Faz tudo, né? Também um pouco do jornalismo também. A mãe dele, uma história linda, né? Aqui como educadora, de vez em quando a gente fala, né? Maria de Lourdes. Nossa, né? Uma professora de língua, assim, de português que... E é a mesma, ela parou, né? A idade não
avançou, né? Os dois aqui eles estão, né? Sim, Melhor sim. que nós, né? E a mãe e o pai do Otávio eram ouvintes daquele, vamos usar um termo talvez não muito próprio, chato. Doutor Elias até hoje. Com o rigor das coisas. Aqui, exigente, se saía alguma coisa no ar que ele não gostava, ele ligava. Ligava, né? Ele montou uma rádio, né? Ele Sim. montou uma rádio em casa com Eu acho que coisas... sim, eu acho que sim. É. E o Marconcini também, né? Aquela pessoa dócil, educada, que também gostava de música, né? E tiveram uma história muito bacana. Acho que talvez foram as pessoas que marcaram, porque a Rádio Fema Educativa, ela passou muita gente nela. Muita gente que deixou boas lembranças, né? Outros, que é normal em qualquer negócio, né? Você tem quem fica, quem lembra por bem e quem lembra por não bem, né? Tem tudo nesse mundo, né? Mas ela sobreviveu, tá aí, muito legal hoje, cumprindo a missão da Rádio Educativa, da Rádio Fema, com pessoas, um grupo muito bacana, Alcindo. Você que está aqui, você está desde o início, né, Alcindo? Logo que... Ela abriu em abril e o meu programa entrou oficialmente no dia de São Francisco de Assis. 4 de outubro, sábado à tarde, às 15 horas, um programa de 5 minutos. Não, eu falo isso, Alcindo, porque o Alcindo e o Márcio Miquel, que veio aqui, até 3, 4 anos atrás, era um trabalho voluntário deles. Eles não ganhavam nada. Mas é aquilo que a gente comentou, né? Que não tinha hora para ninguém, né? E isso é uma riqueza que a gente tem que ressaltar, né? E você, queira ou não, assim, é um que talvez dos programas que todos a gente tem aqui, que de fato está assim 100% adequado, enganjado, correto nessa questão do que a emissora tem que levar, né, como rádio educativa. Então, parabéns, vida longa para vocês, para a rádio. Obrigado. E tem tantas histórias essa rádio, né? E eu também tenho muita gratidão a ti. Esse cara aqui foi o meu pulso firme aqui. Nós iniciamos na época, tu falou uma coisa agora, da informática, eu era da TI, né? Era da TI, as redes e coisa. Depois teve o Márcio Klein, né, que teve uma atuação lá, ela lá no Panorâmico, mas aqui na Fema, assim, a minha entrada aqui foi montar eu trabalhava na TI, na informática, né? Era a minha Carlos, missão. acho que uma coisa que a gente tem que destacar aqui. A Fema, quando a rádio entrou no ar, eu acho que nós passamos por era um dos momentos mais terríveis da Fema. Inclusive no risco de perder todo o patrimônio, né? Isso, estava indo a leilão. E estava indo a leilão. Verdade. Cara, e botar uma rádio no ar, numa condição dessa, cara, tem que ter muito peito. Muito peito, muita cabeça firme. Então, eu acho que ali está o bonito da coisa, né, Carlos? E tu sabe que tu mudou a cara disso aqui tudo, né? Eu sempre, às vezes, comento com o Carlos que o metro quadrado dessa esquina aqui valorizou muito nos últimos 20 anos, porque antes parecia um caixão esquisito. Até depois começou a investir na imagem da Fema, no cuidado com o patrimônio, com os prédios, com tudo, né? Com a infraestrutura em geral, com os recursos pedagógicos. Olha como tá bonito esse estúdio aqui, né? Tá aí, ó. Ele é a Roseila, né? Os dois sempre, ó, ali, né? E assim, ó, eu acho que os momentos mais difíceis da Fema foram os momentos de extremo aprendizado. Eu me lembro do professor Ilmo, que uma vez ele falou um dia lá numa aula inaugural, que se reunia todo mundo lá na Capela da Fema. Ele disse assim, ó, se o ouro não passar pelo crivo do fogo, ele não se transforma em joia. Ele tem que ir para o fogo. E é nesse momento que a gente aprende muito. E eu acho que nós aprendemos, todo mundo aprendeu, né? A Fema, ela teve, a instituição, ela teve os seus perengues lá nos idos de 1990, mas se conseguiu dar a volta, né? Como eu digo, toda organização tem seus altos e baixos. E eu fico feliz hoje, Alcindo, porque nós temos um grupo muito comprometido aqui, e a Fema vem desde... E aí entra assim, ó, a questão do seu saúde antiliberale em 2006, que marcou muito aquela gestão eficiente, correta,
um jeito militar, mas muito dócil, né? E foi organizando, se falou em sucessão, preparou, né? E então a FEMA, ela alinhou, ela se profissionalizou muito nesses últimos anos. Hoje nem se compara. Ontem nós tivemos uma visita do Ministério da Educação para a revalidação do reconhecimento da faculdade. Sim. E a gente fica feliz porque não, esses 3 dias foram tipo uma auditoria. E aí você vê o resultado do grupo trabalhando aqui, um grupo que a gente mudou também a direção agora. Então, assim, tu vê todo mundo enganjado, estudando com profissionalismo, e não aquela coisa amadora. Né? Mas vamos lá, a rádio, aí a gente tem que citar os nomes, né? Diferente da época e tal, né? Ela foi uma vontade muito grande do professor Girardi, do professor Lula, né? E foram atrás disso na época para montar trazer essa emissora para cá. E deu certo, né? Porque na época ela tinha muitas questões políticas, parte técnica, parte política, né? E nós estávamos lembrando aqui foi no primeiro ano, né? Lá na antiga Serjuventus, hoje é Rigor, né? Que foi feita uma transmissão lá, foi feito um ato de 1 ano da rádio. Aí entra Lavarda, entra tantos nomes que já passaram, bons de voz, né? Que passaram aqui. E esses dois aqui sempre divertindo nós, né? Porque eles têm a música, eles têm o dom de tocar instrumento, né? E isso aí fazia toda a diferença. Contador de piadas. Quando a coisa estava osca, havia o Márcio com uma piadona, todo mundo voltava. É um grupo, e o Marconcini, ele nunca, depois, né? O bacana é isso, o Otávio foi, claro, né? Carreira para outros lados. O Marconcini estava FEMA, né, aqui, né? Então tem um grupo de pessoas que sempre cruzaram, seja trabalhando ou estudando, né, pela FEMA. Outros natural vão embora, vão tocar outros negócios, né? Então a FEMA, ela tem isso, uma instituição de ensino, ela tem isso, Alcindo, essa forma, né, de pessoas que cruzam, que vão, pessoas que ficam. Eu digo, a gente eu abro um parênteses, nós temos agora, nesse momento, tá nos Estados Unidos, um cara que vai fazer um trabalho muito bacana, o Gediael, é um maestro. E eu falo muito assim, qual é a diferença dos Estados Unidos para o resto do mundo? As instituições de ensino, a educação. Eles têm muito forte lá o esporte, a música, essa parte do teatro, né, da música, da interpretação. Não é para aquilo ser, se tu vai ser ator, vai ser cantor famoso, é uma consequência. É logo cedo botar nas crianças, né, que vão ser os cidadãos americanos depois. Tu vê uma criança americana com 6, 7 anos dando entrevista, ela fala melhor que um adulto nosso aqui. Tem né, e isso tudo vem dessa questão questão mais da estética, da comunicação, do teatro, da música, da rádio, né? Tu não vê um filme americano que não tenha uma escola, que de vez em quando vai aparecer a bandeira sempre, e uma escola, uma instituição de ensino com gente se apresentando, o pai, a mãe, não importa o filme, se é de terror, se é de ação, se é, né? É dado ênfase, uma ênfase muito grande. Esse cara, ele tá lá agora, é um maestro aqui, ele está fazendo um trabalho muito bonito ali com o pastor Ivonildo na Assembleia de Deus. Um grande nome esse cara aí. Né? E nós vamos trabalhar aqui na FEMA algumas coisas com os pais, com as famílias aqui, com os alunos, né? E ele está lá nesse momento e numa conversa que a gente teve com ele, né, ele deu risada e falou, daqui a 2 meses eu estou indo para lá, vou te mostrar em vídeo como é que é lá. E é isso aí, assim, esse tipo de coisa aqui, o americano, ele dá muito valor, né? Então, se eles fazem isso e dá certo, por que a gente aqui também não, né? Só que aqui tudo é muito difícil, né? A gente ter a arte, que eu digo, a música, a banda marcial, a dança, o teatro, uma rádio educativa dentro de uma instituição de ensino. O Alcindo é conselheiro nosso, ele sabe, né? É tudo contado, é tudo difícil. Quantas vezes a gente já quase, né? Mas isso nós falamos no primeiro bloco, o contraponto que é a Rádio FEMA, assim, no sentido de promover esse aspecto cultural, né? Sem desprezar o popular, sem desprezar aquilo que é da nossa raiz mesmo, né? Porque muito tempo sempre se identificou rádio educativo como só música clássica, esse tipo de coisa. Não.
função da rádio educativa é essa promoção da cultura geral na comunidade. E nesse sentido, Carlos, eu até gostaria que tu falasse um pouquinho o quanto a rádio também tem um caráter pedagógico, de aproximação das comunidades. Muito grande, Alcindo. A gente tem uma riqueza muito grande de temas, de conteúdo, de irem, as pessoas irem até os locais, né? Sem interesse comercial. Sem... As pessoas têm que pagar para isso. Né? Nem eu sei te dimensionar num papel, porque a gente não faz isso com um relatório de Excel. É a nossa missão e a gente faz isso com o maior carinho, né? Mas se fosse dimensionar o quanto que a rádio divulga, o quanto ela faz, né? Por exemplo, Santo Cristo é um município que a gente tem um carinho enorme, que a gente tem uma ligação, né? Eu digo, eles ligam, pedem e a gente está lá, né? Aí vai 3, 4 dias lá fazer, tipo agora na feira e tal. Não vamos no interesse financeiro. É para fazer, né? Aí vai os nossos... promover a comunidade. A Eliane foi lá, o Bogler, né? Alegre, vibrando, feliz, divulgando a comunidade, né? As pessoas que vêm para cá, né? Que nem ontem, um exemplo, né? A Eli sabe, ouvintes que vêm trazem coisas, assim, né? Isso para nós é algo, assim, é raro, né? Tu vê nos tempos atuais esse carinho do fã, pessoas que são fã da Rádio Fema, né? Então isso é o resultado dessa, do que tu falou, do que a Rádio Fema faz de forma amorosa, carinhosa, respeitosa nas comunidades. E aqui também, todos os meus colegas sabem, tu também sabe, né, Carlos? Se promoveu muita coisa, assim, socialmente também. Nossa, o grupo aqui, voluntário, mais outros colegas ali, né, de adotar, por exemplo, que às vezes aparecem umas cartinhas debaixo da porta, né? Principalmente época de Natal ou coisa assim, época de início de ano. Uma vez apareceu uma cartinha ali de criança que não tinha material de escola, não tinha nada. A gente não comenta isso, porque eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Muito. Né? A FEMA faz muito isso. Ontem está no DNA da FEMA essa... Ontem, Alcindo, só para contribuir contigo, ontem a gente tem um consultor que está trabalhando conosco, que vem lá de Maringá, mas está em Aracaju. Daí ele se impressionou, ele falou assim, vocês não documentam, vocês não colocam isso assim para projetos? Não, a gente documenta, mas a gente não vende isso. A FEMA não vende não se faz uso marqueteiro do que ela, o que tu vai ver nas redes sociais nossa é o que já aconteceu, é o que a gente faz, né? Quem não conhece isso de fora, acho que a gente está falando, mas o pessoal, são 270 pessoas aqui que sabem o que eu estou dizendo, né? A gente usa muito pouco as ações sociais que a instituição... Hoje, eu sendo Marco Ensino, está em torno de 400 alunos estudam aqui naquele processo de bolsa, né? Que seja ProUni, faculdade, ou a escola, né? Sem custo nenhum. Eu fui beneficiado por isso. Tá entendendo? Então, assim, ó, cara, não é pouca coisa. E agora, tu calcula isso em termos, assim, de capital humano que se forma para uma sociedade. 400 pessoas que de repente não teriam oportunidade e se tu vai olhar assim, daqui um pouco eles estão sendo líderes lá numa comunidade, estão se desempenhando super bem no ambiente de trabalho, como pai, como mãe de família. O valor social disso e humano é extraordinário, né? Então, a gente sempre fala, né? Tu tem o custo instalado pago, um pouquinho mais, porque tu tem que progredir, mas sempre tem espaço, porque a FEMA não trabalha só com eu acho que os 20% da filantropia, né? Sempre você deu mais, né? Não vamos tocar nesse tema, né? Muito mais, né? Nem vamos fazer muita propaganda também, né? A FEMA sempre compreendeu, teve sensibilidade, claro que para ter essa mesa, esse microfone, para as coisas funcionarem, a FEMA é uma empresa. Tem custo. Mas tu tem formas e jeito de fazer as coisas sem ser ganancioso, sem ser... me falhou a palavra aqui. Você fazer isso de uma forma justa. Bacana. Pessoal, nós já passamos 8 minutos do nosso bloco.
E é sempre bom uns papos assim, né? Aliás, a gente comentava aqui no corredor antes, né? Aliás, hoje, se ouvirem algum barulho extra aqui, é porque temos de festa. Eu acho que para nós encerrar esse bloco, o espírito da alegria, né? Vamos reforçar isso. Sempre foi assim, né? Desde lá do prédio, do edifício panorâmico, aqui. Claro, tem os dias de perrengue, tem os dias de... né? Mas a média é alta alegria, o prazer de conviver. Sim, a psicologia, o Otávio sabe do marketing disso, né, que na publicidade, que a psicologia marqueteira você diz que se a pessoa entrar sorrindo numa fala, né, vai ser melhor, mais efetiva a comunicação. Para ter uma ideia, um exemplo, acho que é a Solange, né? Na Solange a gente imitava a Nena e o Velho Beno, né? Então era muito engraçado, porque aí a gente fazia isso num intervalinho entre um programa e outro, né? Entre uma música e outra, e ela entrava sorrindo no microfone. Ela, quando ela abria, e era aquela coisa diferente, né? Tem um sorriso aqui na rádio. Esses dois aqui, na época, se eles fossem ter assim, ido, né, eles iam fazer stand-up, porque stand-up na época nem se falava. Não tinha tempo ruim com essa dupla aí, né? Era sempre uma alegria, né? Caindo o mundo, mas eles estavam a mil ali levantando. Eu entrevistava o Velho Beno um dia desses, assim. Ia ser muito divertido. Assim, fiz replay aqui, viu? Mas, Alcindo, da minha parte, eu quero só agradecer. Que Deus nos abençoe muito, né? A FEMA. A gente é passageiro aqui, mas hoje a gente tem um grupo maravilhoso, pessoas assim... A FEMA tem um time seleto, né? De professores, de colaboradores, e aqui na rádio eu quero assim, ó, para todos vocês, colegas da Rádio FEMA, assim, ó, vida longa, saúde, né, mantenham, as dificuldades vão vir, mantenham sempre a serenidade, o bom humor, né, você falou antes, nos tempos difíceis que a gente lapida e vê o caráter de cada um. Então hoje nós podemos, eu digo, o mundo está difícil ali fora, vamos nós aqui dentro fazer as coisas legais acontecerem e viver bem, fazer o que a gente tem que fazer, mas de uma forma alegre, de uma forma feliz e contribuindo para a humanidade ficar melhor, né? Que bom. Carlos, brigadão. E depois nós vamos ter 10 minutos só no próximo bloco, tá? Vamos pegar uns belisquinhos aí. Tem bolo? Isso, eu acho que tem bolo. Acho que tem bolo, tá? Então nós vamos para 54 minutos. Eu vou retomar esse bloco, nós já estamos praticamente finalizando o programa, mas eu quero trazer ainda 2 depoimentos muito interessantes, né, que eu acho que assim são maravilhosos e reconhecimentos super importantes assim para a rádio, o trabalho que se faz aqui, né? Eu vou pedir uma atençãozinha especial dos nossos ouvintes. Desculpa, viu, pessoal? Tá? E eu vou ser assim, rápido e rasteiro, então, na apresentação desses 2 vídeos, em que são 2 pessoas, assim, que têm uma história bem marcante aqui com a Rádio FEMA. Vamos lá, então. Bom dia, Alcindo, bom dia, ouvintes da Rádio FEMA Educativa FM. Que data especial, 22 anos de uma história escrita linha a linha, página a página, capítulo a capítulo, fazendo a diferença na comunicação regional. Uma história que iniciou com uma ideia de levar para a comunidade uma rádio educativa. E se construiu programas na época direcionados para isso, que contavam histórias que traziam as raízes da cultura brasileira e também de outros países para perto das pessoas da comunidade santarrosense. E regional, por que não? Porque a rádio tomou uma proporção fantástica na época, com ouvintes até fora do Brasil, com a ascensão da internet. E em tempos de transformações que nós vivemos, manter-se fiel ao propósito de educar e informar com responsabilidade é um desafio, é um feito admirável. A cada programa, a cada voz que vem para o microfone, a rádio reafirma esse papel como ponte entre saberes, pessoas e sonhos, né? Porque
A música faz viajar, as entrevistas nos fazem conhecer mundos, sociedades. Se discute isso dentro de uma programação responsável. Então, desejo vida longa para a Rádio Fema Educativa FM. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória, os locutores, técnicos, quem produz, mas principalmente os ouvintes, porque sem eles não existe rádio, não existe essa transformação de levar para as pessoas o que tem de melhor quando se fala em educação e cultura. Que venham muitos outros anos de ondas sonoras carregadas de um conteúdo, emoção e compromisso com a sociedade. Um abraço e, mais uma vez, vida longa à Rádio Fema Educativa FM. Um abraço a todos. Eu sou Antônio Andrioli, sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu gostaria de parabenizar os 22 anos de existência da Rádio Fema Educativa. Uma rádio que eu escuto muito e desde que ela surgiu, por minha relação inclusive com a região, com Santa Rosa, com a Fema, eu estudei em Santa Rosa, no campus da Unijuí, naquela época era lá no Dom Bosco, né? Fiz filosofia lá, depois atuei 6 anos em Santa Rosa, trabalhando na Cooperluz, na assessoria de educação e comunicação. Fui professor da Escola da Paz, fiz o meu estágio de docência na Escola Visconde de Cairu. E quando eu fui para a Alemanha, eu mantive um pouco essa relação com a rádio para poder se informar. Naquela época nós não tínhamos o acesso à internet como hoje, mas podíamos já interagir, enfim. E nós tínhamos um canal de comunicação importante, que continua até hoje, que é o programa Rumo das Coisas, com o Alcindo Dalcin. Eu lembro que naquela época eu estava, foi 20 anos atrás, né? Eu estava no doutorado lá em 2005, concluindo uma pesquisa de campo que eu realizei sobre os produtores de soja orgânica que estavam no projeto da Cotrimaio. E eu estava concluindo aquela pesquisa de campo e numa dessas oportunidades eu pude conversar ao vivo. Naquela época isso era algo assim bastante novo, né? Eu pude conversar por telefone, ao vivo, com o Alcindo Dalcin sobre os meus resultados de pesquisa. Fico muito feliz porque me parece que foi uma das primeiras oportunidades minhas de entrevista internacional, mas também para a rádio naquele período. E eu quero destacar a importância de termos essa rádio trabalhando com a informação, trabalhando com a ciência, a interação direta com os ouvintes em temas que interessam não só para a academia, mas que mexem com a vida, com a qualidade de vida da nossa população. Conversávamos muito sobre agrotóxicos, sobre a produção de soja orgânica naquela época, que era uma polêmica em relação à soja transgênica. E ao longo dos anos eu fui mantendo essa relação com o programa Rumo das Coisas e essa inserção regional, depois com a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul no campus em Cerro Largo, que eu tive a honra de poder dirigir naquele primeiro ano, em 2010. E desde que estou em Chapecó e nessas idas e vindas também pela Alemanha, que continuo tendo esse vínculo, eu sempre me mantive presente de alguma forma nesse programa e nessa rádio, por ser da região, por me interessar pela região, por ser filho da região grande, fronteira noroeste, como a gente chamava na época, e depois grande região macro-missioneira, né, onde o campus Cerro Largo está inserido. Então quero manifestar essa minha satisfação de ver que a rádio continua, ela é uma das principais rádios que comunicam informação, cultura e interage com a academia. Então, esse vínculo com a ciência, esse vínculo com a informação é cada vez mais importante nesse mundo tomado pela internet, que nos facilita o acesso, mas que nos complica do ponto de vista da veracidade das informações, também para a checagem dos fatos. Então, me parece cada vez mais importante, né, que esses meios de comunicação que são geridos por organizações comunitárias, como a FEMA, por uma fundação que também mantém faculdades e que possa prezar pelo rigor acadêmico,
pela informação de qualidade. Então, meus parabéns e continuo sempre à disposição, se for necessário, para participar ao vivo. Hoje eu não pude porque eu estou em viagem, mas fiz questão de gravar esse pequeno vídeo como um depoimento da minha relação com a região, mas também com essa rádio. Então, parabéns, vida longa à FEMA Educativa, vida longa à comunicação séria, comprometida com a informação de qualidade. Um grande abraço. Eu sei como é que é, estive aqui por muitos anos, né? Mas só agradecer mesmo, dizer parabéns, longa vida, né? Que siga aí muitos e muitos anos, né? Sempre com esse intuito aí de levar, de formar, de educar, de informar também, né? É isso aí, muito obrigado. Foi um privilégio ter estado aqui. Que legal. Eu até fico sentido, pena, 2 depoimentos assim brilhantes, cara, que eu adorei, e eu sei que eles foram muito sinceros e muito gentis, mas nós vamos disponibilizar, vocês também vão poder acompanhar. Otávio. Maravilha. Alcindo, obrigadão pelo convite, foi uma manhã muito especial, relembrando essas histórias e encontrando, né, pessoas aqui que há tempo a gente não convivia, como o Carlos, você, o próprio Sorriso, o José. Então foi uma experiência bem bacana e parabéns à FEMA, né, por manter essa rádio e tornar ela cada vez mais forte e mais profissional. Que bacana. Bom, nós vamos encerrando então aqui o programa de hoje e vem aí o programa Painel FEMA com Cláudio Miro Sorriso e nós voltaremos no próximo sábado. Sua música, sua vida. FEMA FM. Isso aí. Alcindo, muito bom, cara. Que pena que... Pena, né? Mas imprevistos acontecem. Imprevistos, Como diria meu pai, parafusate. Vem!